Olá, boa noite, querido ouvinte. Boa noite, meu irmão e amigo Igor, que está aqui comigo também, Caleb. Os jovens aqui realizando essa missão, fazendo a vontade do Senhor. Que maravilha, que bênção estar reunido aqui com os meus irmãos. E uma coisa que eu notei nos status, na interação dos irmãos postando esse programa nas redes sociais aqui no WhatsApp, na verdade. Que maravilha, a quantidade de irmãos que estão conectados conosco, irmãos da Batista Conservadora, igreja a qual nós aqui fazemos parte. Então quero mandar um abraço para todos os irmãos da Batista Conservadora e aos meus pastores, Arlan e Arlen. Deixo aqui a minha saudação de graça e paz. Como dito, eu irei dar continuidade à segunda parte, irei finalizar hoje a exposição do Salmo 6. Na sexta-feira, eu apenas frisei duas atitudes de Davi no sofrimento extremo, e agora falarei mais duas atitudes finais que Davi teve no Salmo 6. Então, abra comigo, Salmo 6, Salmo de Davi, ao mestre de canto. Vamos fazer a leitura do Salmo 6. Essa exposição está intitulada Davi no sofrimento extremo. E no sofrimento extremo, Davi teve 4 atitudes. Já vimos 2. A primeira, Davi humilha-se. A segunda, Davi desabafa. E eu irei contextualizar vocês e depois dar continuidade com as outras 2 atitudes, que é Davi chora e Davi confia. Mas vamos fazer a leitura. Assim diz a Escritura: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem, por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Assim conclui a leitura da inerrante Palavra de Deus. Como vimos na sexta-feira, Davi no sofrimento extremo humilha-se diante de Deus, verso 1 até o verso 3, parte A. Davi inicia o Salmo 6, dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Como explicado, Davi não está pedindo para que Deus não o repreenda, não castigue, não discipline. Aliás, Davi tinha consciência de que ele deveria ser disciplinado por causa dos seus pecados, inclusive, especialmente, o pecado que ele cometeu lá atrás com Batseba. Ele cometeu adultério,
e também mandou seu marido Urias para a frente da batalha para morrer. E Deus está irado, Deus está punindo Davi por causa dos seus pecados. E uma das consequências que traz o pecado de Davi é que o seu filho, o próprio filho de Davi, Absalão, usurpa, toma o trono do próprio pai. É Deus disciplinando Davi. É Deus permitindo que tudo isso aconteça para servir como disciplina para Davi. Então Davi está pedindo no verso 1 para que Deus amenize, para que Deus alivie a sua disciplina, o seu castigo sobre ele. Davi deveria ser, de fato, disciplinado, mas ele pede: Senhor, alivie, amenize, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Não faça isso com toda a sua ira, com todo o seu furor. Não faça isso na tua ira, no teu furor, porque se o Senhor fizer isso, eu vou perecer, eu vou morrer, eu serei destruído. Porque quando o Senhor repreende e castiga dessa maneira, o Senhor faz com o ímpio e o faz com o objetivo de condenar, fazê-los perecer no inferno. No verso 2, no sofrimento extremo, ainda Davi se humilhando diante de Deus, ele pede compaixão do Senhor. Ele diz: tem compaixão de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Amenize o seu castigo, a sua disciplina, amenize a sua repreensão. Com base na sua misericórdia, eu te peço que o Senhor faça isso. Porque ele continua dizendo: porque eu me sinto debilitado. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, alivie a sua disciplina, o seu castigo, porque se o Senhor fizer isso eu não vou aguentar. Eu não vou suportar, eu vou morrer. Eu me sinto debilitado, eu estou fraco, eu estou doente. E ele continua dizendo: sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, de fato. Os meus pecados, o peso da sua mão, da sua ira sobre mim, me deixou fraco, debilitado, abatido. Os meus ossos não se encontram bem. Em outras palavras, não há saúde em meus ossos. E não só o corpo de Davi, os seus ossos, a sua saúde foram afetados pelos seus pecados e pela disciplina, pela mão de Deus pesando em Davi dia e noite, mas também, como ele diz no verso 3, olha o verso 3, também, veja que ele adiciona também a minha alma, ele adiciona a alma dele como parte daquilo que ele estava sentindo, daquilo que ele estava sentindo pelo pecado dele, pela mão de Deus sobre ele. Também a minha alma está profundamente perturbada. Veja só, Davi está se humilhando diante de Deus aqui. Davi está reconhecendo que os seus pecados afetaram o seu corpo, os seus ossos, a sua saúde e também a sua alma foram afetadas pelo seu pecado, pela mão de Deus. A sua alma estava profundamente perturbada. Não havia como Davi ficar de outra forma, de outra maneira, a não ser com a alma perturbada, porque ele pecou contra Deus. E dia e noite a mão de Deus pesava sobre ele, como que avisando: Davi, você pecou contra mim. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E como eu disse, não há como um cristão ficar alegre, ficar feliz, com um sorriso no rosto, quando peca contra Deus. De fato, a nossa alma tem que ficar perturbada mesmo. E a alma de Davi estava profundamente perturbada. Davi se humilha diante de Deus em seu sofrimento extremo,
Mas também, no sofrimento extremo, Davi se desabafa diante de Deus. Verso 3, parte B, ao verso 5, Davi diz, no verso 3, parte B, mas tu, Senhor, até quando? Davi está desabafando diante de Deus. A sensação que Davi tem é que Deus se afastou, se distanciou dele e o está deixando perecer. E ele diz, mas tu, Senhor, até quando? Será que o Senhor não vai se voltar para mim? Será que o Senhor não vai ter misericórdia de mim? Até quando o Senhor vai permitir que esse sofrimento, que essa angústia, que o meu corpo, a minha saúde, a minha alma fique dessa forma? Até quando o Senhor vai permitir e vai continuar me disciplinando e não vai aliviar essa disciplina? Até quando? Até quando? E no verso 4 ele pede para que o Senhor se reconcilie com ele e seja favorável a ele com a sua graça. Ele diz, volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Davi está aqui desabafando de forma tão profunda. Ele se humilha diante de Deus, reconhece que de fato tudo isso é consequência dos seus pecados, mas ele não para por aí. Ele pede, Senhor, volta-te, se reconcilia comigo. Eu preciso do Senhor. Só o Senhor poderá livrar-me. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Livra a minha alma desse sofrimento. Livra a minha alma da morte. Livra a minha alma porque eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Não há como continuar nessa situação. Então, Senhor, se reconcilia comigo. Eu reconheço que os meus pecados me fizeram se afastar, fizeram que o Senhor se afastasse de mim. Eu reconheço que os meus pecados é consequência daquilo que eu estou passando. Me fez ter consequências, na verdade, daquilo que eu estou passando agora. Está afetando todo o meu corpo, toda a minha alma, e está afetando o meu relacionamento contigo. Se reconcilia comigo e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Salva-me por teu amor leal. Salva-me por tua misericórdia. E no verso 5, ele dá razão para tal petição, para que o Senhor se reconciliasse com ele. Ele diz no verso 5, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Davi nos mostra a razão, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? De forma resumida, porque já expliquei aos irmãos na sexta-feira, Davi, ele está reconhecendo que na morte, no sepulcro, o morto, ele não louva ao Senhor. Ele não celebra, ele não tem recordação, mas aqui do ponto de vista fenomenológico. Davi não está apresentando a sua visão teológica sobre a morte. Não, ele está apresentando de vista fenomenológica. Quem olha para o morto, quem olha para aquele que está no caixão, por exemplo, nota que está em silêncio. Não pode louvar, não pode celebrar entre os vivos. Então o que Davi está dizendo, Senhor, se reconcilia comigo, pois na morte não tem como eu ter recordação, lembrança, guardar isso na memória ou celebrar o Senhor entre os vivos. No sepulcro, quem te dará louvor? Há um paralelismo sinonímico. Na morte é sinônimo de no sepulcro, e recordação é sinônimo de quem te dará louvor. Recordação de ti é sinônimo de quem te dará louvor, significando assim a mesma coisa. Em outras palavras, deve estar dizendo, se eu morrer, eu vou ser privado, impedido de te celebrar entre os vivos, ou
se formos aplicar a palavra aqui, lembrança, ele pode estar dizendo, Senhor, se o Senhor me livrar, se reconciliar comigo, livrar minha alma, salvar por tua graça, eu guardarei esses feitos do Senhor na minha mente, e serei, na minha memória, e serei agradecido por aquilo que o Senhor fez. Dessa forma, eu te celebrarei entre os vivos, anunciarei a verdade do Senhor entre os povos. Davi está pedindo a oportunidade de viver para fazer essas coisas, guardando a memória, ter recordação, ser grato a Deus e fazer a vontade de Deus, celebrando e pregando a sua verdade. Então, nós vimos num sofrimento extremo, Davi se humilhando, desabafando, mas agora iremos ver que Davi, no sofrimento extremo, chora. Versos 6 e 7. Davi chora. Olha comigo versos 6 e 7. Ele diz, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Essas formas de expressão são hiperbólicas. Porém, não se deve imaginar Davi, à moda dos poetas, exagerando o seu sofrimento. Ele, porém, declara que esse sofrimento é real e simplesmente quão severo e amargo o sentia. Davi estava em uma situação tão delicada, tão difícil, um sofrimento tão agudo, que Davi se utiliza de uma hipérbole, de uma linguagem exagerada, para expressar esse sofrimento extremo no verso 6 e 7. O salmista reiterou o que disse no verso 2 a respeito de seus gemidos e angústia da sua alma quando afetaram seu ser físico. Além disso, ele nos informa que enquanto estava deitado em sua cama à noite, chorava lágrimas penitenciais por causa de seus pecados. Querido ouvinte, tomara que Deus nos leve a chorarmos e lamentarmos pelos pecados que temos cometido. Que Deus nos leve a chorar e lamentar de tristeza pelos pecados cometidos. E no verso 7 aprendemos que o salmista não estava apenas angustiado por causa dos seus pecados, mas por causa dos seus adversários também. Mas volte comigo para o verso 6, onde ele diz, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Esse é um bom exemplo de exagero poético. Davi não queria que acreditássemos que sua cama realmente flutuava em uma poça de lágrimas no seu quarto. Por se tratar de literatura poética, nós a entendemos no seu contexto literário. Davi está dizendo, eu estou chorando e chorando muito, bastante, demais. E isso não apenas um dia, 2 dias. Olha só, querido ouvinte. Olha o verso 6, o que ele diz. Todas as noites. Ou seja, de forma contínua, ininterrupta, de tal maneira que fazia ele perder o sono, fazia ele ter insônia. E as perguntas que me vem à mente é, cadê aquele Davi que no Salmo 3 deitava, dormia, pegava no sono e acordava porque o Senhor o sustentava? Cadê aquele Davi que no Salmo 4 dormia em paz, pegava no sono, dormia tranquilamente, imediatamente, porque o Senhor mantinha o seguro? Cadê aquele Davi que estava dormindo bem, em paz, imediatamente? O sono foi embora, porque Davi teve consciência dos seus pecados. Ele sentiu o peso da culpa, da angústia, do sofrimento, e por causa disso ele perdeu o sono. Davi perdeu o sono e estava chorando de arrependimento e também
por causa dos seus adversários. Davi não está em qualquer tipo de sofrimento. Davi está em um sofrimento extremo, agudo, que o faz perder o sono, que o faz estar cansado de tanto gemer e o faz chorar muito todas as noites por causa dos seus pecados. Notem, Davi está chorando muito todas as noites por causa dos seus pecados e possivelmente também por causa dos seus adversários, como nos relata o verso 7. Possivelmente não, é certo que Davi estava chorando também por causa dos seus adversários. Mas há um ponto aqui que é interessante falarmos, que Davi não só chorava pelos seus pecados, mas por causa dos seus adversários. E talvez ele chorava por causa dos seus adversários, por estar em uma condição de pecado, está sendo disciplinado por Deus e deixando que o fato dele estar em pecado, o fato de que ele se considerava servo de Deus e mesmo assim estava pecando contra Deus, e isso poderia estar fazendo seus adversários blasfemarem, zombarem, insultarem o próprio Deus. Davi estava fazendo, na verdade, um desserviço. Ele estava envergonhando o nome de Deus. E talvez por isso ele está chorando por causa dos seus pecados e por causa dos seus inimigos estarem fazendo tais blasfêmias, tais insultos para com o próprio Deus. Davi estava envergonhando a Deus pela maneira de vida dele. E ele está aqui chorando porque os seus pecados o levaram a isso. Querido ouvinte, eu não sei se você está no sofrimento extremo por causa dos seus pecados, mas faça uma coisa: chore diante de Deus, chore de arrependimento, derrame suas lágrimas. Se você está sofrendo por causa dos seus pecados, chora de tristeza, chore de contrição por causa dos seus pecados. Como veremos no verso 8, as lágrimas têm voz, como diz Spurgeon, oração líquida. Se você está sofrendo por causa dos seus pecados, chore. E eu quero te dar um incentivo, com base em uma promessa feita pelo próprio Jesus. Ele disse em Mateus 5,4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E chorar aqui é justamente por conta dos seus pecados ou pecados dos outros. Então, chore. 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 Chore pelos seus pecados. Chore de tristeza pelos seus pecados. Porque tem uma promessa para aqueles que choram pelos seus pecados. Eles serão consolados. Se você chorar com verdadeiro arrependimento pelos seus pecados, há consolo para você, há consolo para sua alma, há restauração de Deus. Então chore de arrependimento. E ele continua no verso 7, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Querido ouvinte, Davi está dizendo, os meus olhos de tristeza estão afundados, caídos, envelhecem, ou seja, estão ficando turva, a minha visão está escura, está começando a falhar, como de uma pessoa que está ficando velha, está envelhecendo, e isto por causa de todos os meus adversários, essa perseguição, essa angústia pelos meus pecados. Os meus adversários deixaram os meus olhos consumidos de tristeza, pesados, turvos, embaçados, por assim dizer, de tanto chorar. Davi está chorando pelo peso dos seus pecados
e por causa dos seus inimigos. Davi, no sofrimento extremo, humilha-se, desabafa, chora diante de Deus. Davi está aqui no sofrimento extremo fazendo aquilo que é correto fazer, ainda mais pelos seus pecados. Davi está se humilhando, desabafando, confessando mesmo e chorando. Davi que está em atitude correta de arrependimento diante de Deus, mas Davi não fica apenas se humilhando, desabafando e chorando, mas Davi também confia em Deus. Olha o verso 8, 9 e depois o 10. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Agora, com um tom de tristeza para alegria, Davi, ele muda o tom aqui. Davi estava triste, se arrependendo, chorando, se humilhando mesmo, mas do verso 8, 9 e 10, agora aqui é um tom de alegria. Mas lembre-se, a perseguição ainda continua. O seu filho Absalão ainda continua. Mas algo mudou. E mudou dentro do salmista. A tristeza foi substituída por uma confiança de que Deus o perdoou, tendo misericórdia dele, e que no seu tempo irá punir e destruir os seus adversários. Então, ele com confiança de que Deus ouviu, meu querido ouvinte, Deus perdoou Davi. Davi se sentiu perdoado por Deus, e esse perdão o levou a uma alegria, uma confiança tal, que o faz mudar totalmente o tom da sua oração, do seu salmo. E ele diz: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Jesus vai dizer essas mesmas palavras naquele grande dia para os falsos mestres, falsos cristãos, como nos relata Mateus 7, do 21 ao 23, que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então direi explicitamente, abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci, ou nunca me associei, nunca me relacionei, nunca tive intimidade com vocês. Essa é a ideia. Então, apartai-vos de mim, sejam condenados todos que praticais a iniquidade. Em certo sentido, é o que Davi está querendo dizer. É como se Davi estivesse dizendo: uma vez que Deus teve misericórdia de mim, me perdoou, e não vai me punir, me castigar na tua ira, no teu furor, porque se ele fizesse isso, eu seria condenado, destruído, mas ele vai amenizar, ele amenizou sua disciplina, então eu não faço parte do mesmo grupo que vocês, ou seja, eu não tenho associação com vocês, eu não vou ser condenado, destruído com vocês, e uma vez que eu não serei, apartai-vos de mim, porque Deus me ouviu, Deus me perdoou, Deus teve misericórdia de mim, e eu não quero mais ter associação, intimidade e relacionamento com pessoas falsas e mentirosas, que zombam o nome de Deus, que blasfemam o nome de Deus, assim como aquele meu amigo, Aitofel, mas me traiu, associando com meu filho, Absalão. Então, apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Em certo sentido, Davi está querendo dizer isso. Davi é agraciado pela misericórdia de Deus, é perdoado por Deus, agora ele toma uma atitude, ele muda. Ele entende que
ele foi bastante prejudicado por se associar com outras pessoas, como o próprio amigo, conselheiro Aitofel. Então, ele, em outras palavras, tá querendo dizer o seguinte: eu não quero mais me associar com pessoas enganosas, pessoas falsas. Eu não quero mais ter amizade com esse tipo de pessoa. Então, apartai-vos de mim, todos que praticais iniquidade. Em certo sentido, Davi está querendo dizer isso, mas em resumo, Davi está querendo dizer, está dizendo: o Senhor ouviu o meu lamento, as minhas lágrimas, teve voz diante de Deus, a minha oração foi acolhida, ele teve misericórdia de mim, me perdoando e amenizando a sua disciplina. E uma vez que eu sei que Deus não se agrada com a iniquidade, não se agrada com o pecado, e já ouviu, e por 3 vezes ele enfatiza isso: o Senhor ouviu, o Senhor ouviu, o Senhor acolhe, confirmando que de fato Deus ouviu. Então ele vai julgar vocês, ele vai punir e destruir todos vocês que praticam a iniquidade. E finaliza no verso 10 dizendo: envergonhem-se e sejam sobremodos perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Pode ser entendido como uma oração de Davi pela conversão dos seus inimigos, como que Davi estivesse dizendo: tenha vergonha do que vocês fizeram de mim, tenham vergonha de toda essa oposição que fizeram contra mim, sejam perturbados ou se sintam profundamente aborrecidos. Vocês estavam me desejando mal, mas o mal se voltou contra vocês, mas o mal se voltou contra vocês. Se retirem de súbito, ou seja, repentinamente. A palavra súbito significa isso, repentinamente, cobertos de vexame, cobertos de vexame. Porque agora, o que Davi está dizendo é o seguinte: porque agora, quem vão ser punidos serão vocês. Vocês devem ter vergonha disso e se arrepender. Esse salmo, querido ouvinte e irmãos em Cristo, nos ensina que no sofrimento extremo por causa dos nossos pecados, devemos nos humilhar diante de Deus, reconhecer que pecamos e que merecemos tal disciplina, e precisamos da misericórdia de Deus para amenizar tal punição, ao ponto de não nos levar a morrer. Precisamos desabafar, confessando os nossos pecados, os efeitos que eles nos causaram, pedindo que o Senhor se reconcilie conosco, livrando a nossa alma do sofrimento e da morte, salvando por sua graça e nos dando a oportunidade de vivermos uma vida agradecida, lembrando dos seus feitos, louvando e anunciando o seu evangelho como nunca antes. Chore pelos seus pecados e também confie que o Senhor te perdoou, te ouviu. Confie que o Senhor ouviu essas orações, as suas orações, e que no tempo dele, se ele quiser te tirar desse sofrimento e terminar a aplicação da sua disciplina, ele fará. Mas sempre confie em Deus. E se você está no sofrimento extremo por alguma provação, assim como Jó estava sofrendo, Jó era reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas Jó estava sofrendo, não por causa de pecados específicos, mas porque Deus permitiu que Jó sofresse, Jó fosse provado. Nós, como cristãos, também passamos por provas, também somos provados. Então, se você é cristão e está no sofrimento extremo por alguma provação, se humilhe diante de Deus, peça sua misericórdia para suportar o que está passando, desabafe diante de Deus, pergunte ao Senhor o que Ele quer te ensinar com isso, fale para o Senhor que esse sofrimento está te causando, qual a sensação de estar passando por isso, fale para o Senhor o seu desejo de poder ainda louvar em vida, de poder anunciar o seu evangelho, de poder viver uma vida para a sua glória.
chore com sinceridade diante de Deus. As suas lágrimas também podem ser ouvidas, acolhidas, enxugadas, e confie que a sua oração foi ouvida e que a qualquer momento, se Deus quiser, Ele pode te livrar dessa provação. E se você é descrente e não quer ir para o sofrimento mais extremo do que esse, no caso seria o inferno, se humilhe diante de Deus, reconheça que está vivendo a vida de pecados e que merece tal condenação, mas suplique a sua misericórdia, a sua graça, para não receber tal condenação. Desabafe, confessando seus pecados, e diga para que Deus, que não vai viver longe dele, diga para Deus voltar para você, se reconciliar com você, livrando a sua alma do inferno, salvando por sua graça, e confie a sua vida a Jesus Cristo. Deposite a sua fé em Jesus Cristo. No sofrimento extremo, humilhe-se, desabafe, chore e confie.